Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. A cada episódio nós sempre falamos de sugestões vinda de empresários, de consultores, para gestão e melhorias na gestão de empresas. E esses empreendimentos, por muitas vezes, são empreendimentos pequenos, médios ou até grandes. Mas hoje, e nesta sequência de episódios que estamos tendo, nós estamos falando de empreendimento que você pode começar investindo em você mesmo, no seu CPF, podemos dizer assim, para depois se tornar um empresário. Então, hoje nós falaremos, o nosso tema será sobre o consultor financeiro. De muita importância esse tema, porque ele pode atuar atendendo a pessoa física, atendendo a empresas, na gestão de recurso financeiro. E para tratar desse tema, nós estamos aqui com um especialista e que atua nesse ramo, Daniel Carrareto. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa para falar desse tema. Muito obrigado. É realmente um tema muito importante, né? 70% da população brasileira endividada. E mesmo quem não está endividado, que tem algum dinheiro, precisa investir ou cuidar melhor desse dinheiro para conseguir, de fato, alcançar alguma coisa. No nosso país, a gente sabe que não é tão fácil. Boa parte vai para imposto, outra parte acaba não se conseguindo poupar por falta de condições, educação financeira. Então, a gente está aqui para justamente prestar esse serviço e ajudar as pessoas. Excelente. Até assusta esse número, 70% endividado, mas inadimplente não é isso? Tem pelo menos uma conta em atraso. Isso é um dado do CNC e esse dado realmente ele é um dado que aumentou muito depois da pandemia. Quando veio a pandemia, muitas pessoas ali se viram desempregadas, não havia ali uma reserva financeira que pudesse dar vazão a um momento difícil. Alguns, de fato, passaram a trabalhar de casa, mas também tiveram uma redução nos seus salários, e isso de fato desencadeou ali um atraso maior nas contas, e isso também gerou esse endividamento. Então nós podemos dizer que ao menos 70% da população precisa de forma urgente de alguém que o auxilia na gestão financeira, porque está perdendo dinheiro, como se diz, deixando na mesa e deixando de ali crescer o seu patrimônio e atender naturalmente as necessidades da sua família. Mas o objetivo nosso aqui, Daniel, é falar um pouco dessa carreira, que é interessante, acho que são vários segmentos. Eu queria que você descrevesse um pouco o que é realmente o consultor financeiro. O que ele faz, como que ele entra nesse segmento. Fala um pouco para nós. O consultor financeiro, quando ele começa ali a realizar seu trabalho, ele se vê ali em basicamente duas segmentações possíveis. A primeira é aquela que vai lidar diretamente com organização financeira, mais relacionada com finanças pessoais. Até porque muitas pessoas sequer sabem quanto ganham, quanto gastam e se poupam, né? Porque algumas de fato nem conseguem poupar, estão no negativo. Então, o consultor financeiro que atua mais nessa parte de finanças pessoais, ele vai dedicar um tempo ali para gerar essa organização financeira e basicamente vai planilhar ali, vai criar realmente ferramentas e instrumentos para que as pessoas, famílias, consigam controlar melhor o seu dinheiro e controlando melhor o seu dinheiro consigam ali poupar alguma coisa para de fato conseguir conquistar os seus objetivos. Isso seria uma espécie de uma mentoria ou não? Uma consultoria. Ele senta com a família e diz, vamos organizar as coisas. Exato. E geralmente vem uma demanda, né? A pessoa, de fato, se vê que está desorganizada financeiramente, precisa ali de um apoio, não conseguiu, já tentou sozinho por conta própria, ele precisa de um apoio para colocar tudo em linha ali e, de fato, conseguir seguir em frente, enxergar ali onde estão os principais gargalos, onde o dinheiro está escoando sem ele ver, que realmente a gente sabe, estuda muito sobre isso, é algo comum, as pessoas gastam meio que sem perceber. Eu costumava dar um exemplo em palestras, quando eu ministrava, que aquele docinho depois do almoço, às vezes pode ser um picolé, um chup-chup, você pode olhar que a pessoa às vezes ganha um salário mínimo, mas ela está ali todo dia consumindo alguma coisa que está batendo na porta do estabelecimento que ela trabalha, e isso aí todos os dias, repetidas
muitas vezes, quando vê, consumiu ali 10%, 15% do salário da pessoa, que no final do mês vai fazer muita falta. Essa despesa recorrente, né? Exatamente. E a segunda possível segmentação que o consultor pode atender, que é a que eu trabalho desde que iniciei ali há mais de 9 anos, é a parte de investimentos, que é a parte que sempre me interessou mais, apesar de já ter atuado nessa primeira parte, em que nós, de fato, atuamos com as pessoas que já conseguem poupar, já tem ali uma organização financeira e uma renda mais elevada e talvez que consiga poupar e acumular um patrimônio, e essa pessoa também se vê numa necessidade de ter um apoio para multiplicar esse patrimônio. E ela até poderia tentar fazer isso por conta própria, mas, na maioria dos casos, ou a pessoa ela não tem conhecimento, não tem tempo para se despender com isso, né? Por exemplo, um médico, um empresário de sucesso, ele não tem tempo, ou mesmo ele prefere delegar por escolha própria. Tem muitas pessoas que trabalham conosco nessa parte que têm o conhecimento de investimentos, mas como isso demanda um acompanhamento diário, um trabalho mais profissional, ela prefere delegar para alguém que é realmente especializado e que dedica tempo a isso, para que de fato ele possa ficar mais tranquilo e viver a vida dele, sabendo que o dinheiro está bem cuidado. Perfeito. Bom, esse consultor financeiro, ele pode ser, vamos falar agora da carreira desse consultor, né? Como foi? Conta a sua experiência. Muito bom. Eu costumo dizer, o nome do programa é interessante, Empreenda Mais, que a maneira como eu comecei nesse trabalho foi muito despretensiosa. Eu sempre estudei e investi para mim mesmo, né? Auxiliava um ou outro amigo, mas um certo dia eu estava na pizzaria com alguns amigos da igreja, inclusive, e ali surgiu o tema economia, investimentos, e eu comecei ali a falar, né, com muita propriedade, falando um pouco da minha experiência com investimentos, e um dos irmãos ali virou para mim e falou assim, mas por que você não cria um canal nas redes sociais para ensinar isso às pessoas, para transmitir esse conhecimento? E como eu disse, totalmente sem pretensão de que isso virasse um negócio, apesar de sempre buscar ali opções de negócio, eu comecei a produzir esse conteúdo e cheguei a produzir aí por mais de um ano e meio mais ou menos, sem ter nenhuma renda, sem oferir nenhuma receita com isso. Até que, de fato, ali eu comecei a entender como isso era uma carência muito grande, a latente necessidade do brasileiro de ter essa ajuda, e comecei ali a oferecer o serviço. Eu sempre recebi ali no privado, né, as mensagens privadas, no direct, que era no Instagram, no caso, as pessoas falando, me ajuda nisso, como é que eu faço, aquela coisa, aquelas perguntas. E eu entendi que eu poderia formatar isso e também oferir alguma renda com isso. E inicialmente não tinha essa ideia de nome de consultor financeiro, era algo muito mais tranquilo, né? Eu me chamava, inclusive, educador financeiro. Eu fui muito por essa linha, né? Eu realmente passei a adotar mais esse nome quando eu tirei as minhas certificações financeiras. Tem as certificações aí, isso, pelo caminho. Então, isso. Essas certificações, quais seriam, assim, as mais importantes para alguém se tornar um consultor financeiro? É interessante dizer que para você poder atuar com a consultoria, não necessariamente você precisa ter as certificações financeiras. Ok. A questão da certificação financeira, algumas isso que partes... você está falando não é necessário porque não tem exigência legal para isso. Isso. No caso de investimentos, já existe sim uma regulamentação, que é, no caso, você ter pelo menos uma certificação que até esse momento que nós gravamos aqui é chamada de CEA, que é a certificação de especialista em investimentos pela Anbima. Okay. E aí, tendo essa certificação, você está apto a se cadastrar como um consultor de valores mobiliários pela CVM, e você se torna um consultor CVM, e aí você pode atuar com investimentos. Mas aquela primeira parte que eu estava falando de organização financeira, pessoal, ela não te obriga a ter nenhuma certificação. Entendi. Você precisa ter o conhecimento e a capacitação para poder fazer esse serviço. Orientar. Exatamente. Isso às vezes começa no meio da família, né? Exato. Alguém orientando, tendo a experiência pessoal, como você falou aí. E foi muito interessante quando eu prestei a primeira consultoria financeira, que no caso foi também nessa parte de finanças pessoais. Eu vim de uma carreira pública, fui aprovado em concurso público com 20 anos de idade, já de nível superior. Então, assim, tive ali um caminho um pouco convencional para a maioria das pessoas até que sonham em ter um cargo em concurso público, mas quando eu descobri o quanto eu gostava de trabalhar com a educação financeira, foi que eu comecei a buscar direcionar a minha carreira para isso, para prestar esse serviço. E quando eu dei a minha primeira consultoria, eu não esqueço isso, porque na vida de um empreendedor acho que é muito difícil você esquecer suas primeiras conquistas. Eu dei minha primeira consultoria, eu cobrei R$200 pela hora.
E eu dei aquela consultoria ali de 1 hora, falei, ensinei, expliquei, montei planilha, organizei, apresentei, ensinei. Mas quando eu terminei aquela ligação que foi online, eu desliguei aquilo ali, eu comemorei dentro da minha casa, que eu falei assim, eu consigo fazer renda extra, eu consigo ganhar dinheiro por minha conta própria. Eu acho que isso, de fato, é uma descoberta na vida de um possível empreendedor, que vai se tornar empreendedor. Interessante. Bom, nós estamos falando aqui de consultor financeiro. Existem as corretoras, seria isso? Corretoras Sim. de investimento, e aí passa pela XP e tantas outras aí que o país tem. E esses representantes, como é que chama essa figura que ele representa um banco ou uma empresa dessa de investimento? E isso, o que difere da pessoa física corretor para esse grupo, talvez, ou escritório que representa um desses bancos? Eu citei XP aqui, mas tem vários outros. Eu fico muito feliz de o senhor ter trazido essa pergunta, porque isso é justamente o mais importante do nosso trabalho aqui, é explicar a diferença entre uma coisa e outra. Ok. Porque nós temos basicamente 3 figuras que lidam com investimentos. A primeira delas é a mais conhecida do povo brasileiro, que é o gerente de banco. Ok. Essa figura do gerente de banco é a figura mais conhecida porque ela existe há muito mais tempo, de fato. Sim. Então, o gerente de banco, trazendo de forma muito simplista, logicamente, como é que ele é remunerado? Ele tem um salário com o banco e ele tem metas e comissões. Então, essa é a maneira como o gerente de banco é remunerado. E isso, de fato, impacta que ele, muitas vezes, vai te indicar algo que não é o melhor para você ou algo que possa trazer mais comissões para ele, que é o que ele, de fato, precisa para aumentar os seus ganhos. Você diria aí que a pessoa, sem querer falar, denegrir a imagem do gerente de banco, mas seria mais vendedor do que consultor, seria Exato, isso? exato. E muitas vezes a gente vê, tá? Não é algo errado de se dizer, porque é comum, que muitos gerentes de banco não têm o menor conhecimento de investimentos, tá? Até porque a certificação exigida para tal é uma certificação muito inferior a essa certificação que eu acabei de citar, que é o CEA, que é o especialista em investimentos pela Ambima, que era o chamado CPA 10, CPA 20, eram certificações um pouco inferiores, com um conhecimento mais limitado, o suficiente ali para ofertar produtos do banco. A segunda Na verdade, assim, só para a gente não deixar aqui a figura do gerente de banco muito mal, né? E não é essa a sua intenção, certamente. Com certeza. É que ele está vendendo o produto do banco. Ele é um funcionário do banco, atendendo a necessidade e aquilo que o banco tem de oferta na É prateleira. uma profissão como outra qualquer. Então, eu não acho que se tem que falar bem ou nem falar mal. A gente tem que falar as verdades. Isso, para mim, é uma verdade. Posso ser questionado. Existem bons gerentes de banco? Existem gerentes de banco que têm conhecimento? Existem, mas, na minha opinião, são exceções, são realidades que nós temos hoje. Ok. A segunda profissão que nós temos dentro dessa possível esfera é o assessor de investimentos. E aí sim direcionado e relacionado com aquilo que o senhor acabou de citar, que são das corretoras. Foi a primeira figura que surgiu junto aos escritórios de investimento, que é o assessor da XP, o assessor da BTG. Esse sim já tem uma exigência de uma certificação financeira um pouco superior, que era regulamentada pela Ancor. É famosa, inclusive, a certificação exigida ali dos assessores de investimento, que chamava antigo AAI, era o nome que era dado para a certificação. E esses assessores, eles já têm um conhecimento superior a dos gerentes, porém, também ainda esbarram na questão da comissão, porque era aquela história, o assessor ele não te cobra nada. Ok. Era essa a principal... Ele recebe de quem está vendendo o produto. Exatamente. O discurso é, vem aqui que eu vou cuidar do seu dinheiro, eu não vou te cobrar nada. Na prática, o que é? E hoje, inclusive, existe uma regulamentação que obriga que seja divulgado o quanto o assessor está ganhando para te recomendar aquele produto. O que isso ocasionou no mercado? O assessor de investimento acabava também por recomendar, muitas vezes, investimentos que não eram os mais adequados para o seu perfil, não eram os melhores investimentos disponíveis no momento para aquilo que você precisa, e isso gerou um frisson no mercado. Se você for no YouTube agora e digitar assessor de XP, assessor do BTG, vão ter vários escândalos que já ocorreram em relação a isso, muito por causa do que a gente chama de conflito de interesse, que é quando a pessoa vai te indicar muitas vezes uma coisa pensando naquilo que ela vai ser remunerada. Você estava falando aí, eu percebi exatamente isso, conflito de interesse. Então esse conflito de interesse, quando você diz assim, esse consultor imobiliário
Consultor de investimentos? De investimento, né? Ou, desculpa, consultor financeiro, né? Ou de investimento. Ele presta um serviço para quem está adquirindo o produto. Isso, é a terceira profissão que eu vou falar agora. Então, e essa terceira profissão, que é essa terceira possível atuação no mercado financeiro, é o consultor financeiro independente, que no Brasil pode parecer uma figura nova, até porque o mercado financeiro brasileiro ainda é muito incipiente. Até antes da pandemia, a gente tinha cerca de 1 milhão de investidores na Bolsa, que é um número muito pequeno, dado a população que nós temos. Sim. Mas, se nós olharmos para fora, e quando eu falo para fora, eu estou falando de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, da Europa de modo geral, já existia muito forte essa figura, e a figura do assessor já foi banida em algum desses países. Interessante. Nos Estados Unidos ainda não foi banida a figura do assessor, porém já foi muito reduzida. Hoje, 95,2% dos profissionais de investimento nos Estados Unidos atuam no formato de consultores financeiros independentes, remunerados no modelo que a gente chama de fee-based, ou seja, por um percentual do patrimônio que administra. Interessante. Então você está dizendo o seguinte: existe o gerente de banco que oferece o produto do banco, existe o consultor, o assessor financeiro que vende o produto de investimento, e existe aquele que trabalha não para o banco e não para a empresa de investimento, mas e para os fundos, mas ele atende. Se me permite complementar, uma diferença muito forte dessa atuação do consultor de investimentos independente é porque essa palavra independente ela é muito forte, e é para ser mesmo. Ele é independente de qualquer instituição financeira. É lógico que nós temos parcerias com as corretoras para poder ter acesso, plugar, que a gente fala, na carteira dos clientes e poder administrar de forma mais simples e rápida e fluida a carteira dos clientes. Porém, se o cliente chega para a gente e fala assim, eu quero ser atendido no meu banco, que muitas vezes nós não temos parceria ainda com bancos, nós ainda estamos evoluindo no mercado para isso, o Itaú quer entrar esse ano nesse mercado, o Bradesco quer entrar, mas ainda não entraram. Então, o cliente vira para mim e fala assim, eu quero ser atendido no meu banco, no Itaú. Ah, mas a gente não tem parceria com eles. Não, a gente atende. A gente não tem nenhum empecilho para atender o cliente onde ele quer ser atendido. Se os produtos lá não vão ser os melhores, é outra questão. O que você vai orientar o cliente naturalmente. Exato. Naquilo que muitas vezes, inclusive, o próprio cliente vai realizar as operações que nós vamos sugerir, indicar. E uma coisa interessante também, no caso do consultor, tudo aquilo que a gente faz é muito personalizado. Não existe uma carteira padrão, perfil conservador, perfil moderado, perfil arrojado. Cheguei, olhei para o Aníbal, Aníbal tem cara de conservador, vou dar uma carteira, não. Todo o trabalho do consultor independente, como ele é feito para um cliente, ele atende aquele cliente, é tudo de acordo com aquele cliente. Personalizado. Personalizado. E o cliente quer me ligar no sábado, no domingo, eu particularmente, da forma como eu trabalho, não gero nenhum empecilho para isso, porque eu entendo que esse serviço é um serviço diferenciado, ele tem justamente embutido ali no preço que nós cobramos essa personalização e esse atendimento exclusivo para o cliente. Eu acho que ficou claro aqui, Daniel, que das 3 opções, a melhor, e que certamente vai crescer no mercado, é essa do consultor independente. É a mais proeminente, é o que lá fora já está solidificado, está reconhecido, está em crescente e que no Brasil começou agora. Então, quando o senhor me chamou, nem sei se já pensava assim, que esse mercado está aí, como é que eu posso dizer, com um potencial grande. Mas realmente ele está com um potencial grande, nós temos muita demanda e para começar nesse mercado, o que você precisa é de conhecimento e alguma certificação. O nosso tempo está sendo esgotado aqui agora, mas primeiro eu queria te deixar aqui o convite para uma outra oportunidade, nós continuarmos falando desses temas de investimento, e não só para pessoa física, até para empresas, e falar dessa relação empresário com a empresa, porque às vezes tem o aconselhamento ali do contador e do advogado para não fazer confusão patrimonial. Acho que a gente pode falar de muita coisa, mas eu queria te perguntar uma coisa. Esse consultor independente, ele pode se tornar uma empresa, ou seja, um grupo de assistentes dele que presta serviço, ou seja, ele pode crescer como empresário nesse setor, ou ele é apenas um consultor que depende dele, somente dele, atendendo diretamente? Ele tem as duas opções, ele pode tanto atuar sozinho, né, e cuidar da carteira de clientes dele, ou ele pode, se desejar, de fato, ali criar um time para que atenda junto com ele.
não é obrigatório. Só que uma coisa que é necessária é que essa captação de clientes ela realmente consiga evoluir, porque é um mercado que ainda está em franca expansão, nós estamos trabalhando muito para disseminar esse conteúdo, inclusive agradeço o convite para poder falar um pouco mais disso, e eu acho que isso vai realmente expandir muito o nosso mercado e vai aumentar a demanda. Então a gente precisa ter essa demanda para conseguir de fato contratar e trazer, inclusive eu vou contratar futuramente também para o meu time algumas pessoas, por isso que eu acho que é tão importante iniciativas como essa, para que nós possamos formar esse corpo aí de profissionais responsáveis, éticos, que tenham conhecimento e que atendam de forma honesta o nosso cliente. Excelente. Se eu fosse um jovem, eu ia entrar na sua equipe. Seria um prazer. Daniel, muito obrigado por essa contribuição tão importante, né? Eu acho que é uma oportunidade aí para quem quer empreender, iniciar uma carreira, né? Porque ele está falando, naturalmente que existem muitos desafios aí em aprendizado, em certificações, né? E ser inserido nesse mundo aí da consultoria financeira. Obrigado, viu? Por nada. Pela sua contribuição. A cada episódio, ao final, nós lemos um texto da palavra, o que vamos fazê-lo agora, em Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 27, que nos diz assim: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor é aquele que nos dá paz em todos os sentidos da nossa vida. Deixamos aqui um abraço a todos e até o próximo Empreenda Mais.